Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor para as nossas vidas. Hoje, no 184º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de 1 de Reis, capítulo 6, o livro do profeta Isaías, dos capítulos 31 a 33, e o livro do apóstolo Marcos, capítulo 4, dos versículos 1 a 20. Recomendo que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto, porque todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia. A Bíblia está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé quando tudo vier contra, sobretudo. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias que estão vindo contra você, a sua família, os seus pensamentos. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos, porque o inimigo da cruz não está aqui para roubar o seu carro, a sua casa, seu apartamento, seu lar, roupa. Seu relógio, ele vem para roubar a semente. Esta aqui agora, a leitura da Bíblia. Ele vem para roubar a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado. Sobretudo, incentivar os nossos irmãos e irmãs a lerem a Bíblia e estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra através do Espírito Santo. Senhor, me dê a compreensão de sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra de hoje adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 1 de Reis, capítulo 6. Salomão edifica o templo. No ano 480, depois que os filhos de Israel saíram do Egito, Salomão, no 4º ano do seu reinado sobre Israel, no mês de Ziv, que é o 2º mês, começou a edificar a casa do Senhor. O templo que o rei Salomão edificou ao Senhor tinha 27 metros de comprimento, 9 de largura e 13,5 de altura. O pórtico à entrada do templo media 9 metros no sentido da largura do lugar santo, contra 4,5 de fundo. Para o templo fez janelas de ripas fixas superpostas. Contra a parede do templo, tanto do santuário como do Santo dos Santos, edificou andares ao redor e fez câmaras laterais ao redor. O andar de baixo tinha 2,25 metros de largura, o do meio 2,70 metros e o terceiro 3,10 metros. Pela parte de fora do templo, ele fez reentrâncias para que as vicas não fossem introduzidas nas paredes. O templo foi construído com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que, durante a construção, não se ouviu nenhum barulho de martelo, machado ou qualquer outro instrumento de ferro. A porta da câmara do andar térreo ficava no lado sul do templo, e por uma escada se subia ao 2º andar, e deste ao 3º. Assim Salomão construiu o templo e o rematou, cobrindo-o com um tabuado de cedro. Os andares que edificou em volta do templo tinham 2,25 metros de altura cada um, e estavam ligados ao templo por meio de vigas de cedro. Então a palavra do Senhor veio a Salomão, dizendo: quanto a este templo que você está edificando, se você andar nos meus estatutos e executar os meus juízos e guardar todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para com você a minha palavra, a qual falei a Davi, seu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel e não abandonarei o meu povo. O Santo dos Santos. Assim Salomão construiu o templo e o rematou. Também revestiu as paredes do templo por dentro com tábuas de cedro. Desde o soalho até o teto, cobriu as paredes com madeira por dentro e cobriu o piso do templo com tábuas de cipreste. Revestiu também os 9 metros dos fundos do templo com tábuas de cedro, desde o chão até o teto.
E esse interior ele constituiu em santuário, a saber, o Santo dos Santos. O santo lugar do templo media 18 metros de comprimento. O cedro do templo por dentro era enfeitado com entalhes de frutos e flores abertas. Tudo era cedro, não se via nenhuma pedra. No mais interior do templo, preparou o Santo dos Santos, para nele colocar a Arca da Aliança do Senhor. O Santo dos Santos tinha 9 metros de comprimento, 9 de largura e 9 de altura. Cobriu-o de ouro puro. Cobriu também de ouro o altar de cedro. Por dentro, Salomão revestiu o templo de ouro puro e fez passar correntes de ouro por dentro do Santo dos Santos, que também havia revestido de ouro. Assim revestiu de ouro todo o interior do templo e também todo o altar que estava diante do Santo dos Santos. Os 2 querubins. No Santo dos Santos, Salomão fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um com 4,5 metros de altura. Cada asa de um querubim media 2,25 metros. Portanto, de uma à outra extremidade de suas asas havia 4,5 metros. Assim, o outro querubim também era de 4,5 metros. Ambos os querubins tinham a mesma medida e a mesma forma. A altura de um querubim era de 4,5 metros, e essa era também a altura do outro. Ele pôs os querubins no mais interior do templo. Os querubins estavam de asas estendidas, de maneira que a asa de um tocava numa parede e a asa do outro tocava na outra parede. E as suas asas, no meio da sala, tocavam uma na outra, e cobriu de ouro os querubins. Ornamentação das paredes e das portas. Em todas as paredes ao redor do templo, tanto na parte mais interior como na parte exterior, Salomão mandou esculpir entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas. Também revestiu de ouro o soalho, tanto na parte mais interior do templo como na parte exterior. Para a entrada do Santo dos Santos, fez uma porta dupla de madeira de oliveira. A verga com as ombreiras formavam uma porta pentagonal. Assim fabricou de madeira de oliveira 2 portas e mandou esculpir nelas entalhes de querubins, de palmeiras e de flores abertas. A estas, como as palmeiras e os querubins, revestiu de ouro. Para a entrada do santo lugar, fez batentes de madeira de oliveira. Entrada quadrilateral, cujas 2 portas eram de madeira de cipreste, e as 2 tábuas de cada porta eram dobradiças. E mandou esculpir nelas entalhes de querubins, de palmeiras e de flores abertas, e revestiu esses entalhes de ouro. Também edificou o átrio interior de 3 ordens de pedras cortadas e de 1 ordem de vigas de cedro. No 4º ano, no mês de Zive, foi lançado o fundamento da casa do Senhor. E no 11º ano, no mês de Bul, que é o 8º mês, o templo foi concluído com todas as suas dependências, tal como devia ser. Salomão levou 7 anos para edificá-lo. Amém. Compreendendo o livro 1 de Reis, capítulo 6, versículo 2. O mundo antigo tinha um côvado, ou côvado, comum, de quase 46 centímetros e um côvado longo, que media aproximadamente 54 centímetros. O côvado comum foi a medida usada na construção do templo, conforme 2 de Crônicas, capítulo 3, versículo 3. Exposição bíblica dos versículos 11 a 13. Não sabemos quem trouxe esta mensagem, provavelmente foi um profeta, ou quando ela foi entregue, mas o Senhor enviou sua palavra a Salomão no momento em que o rei estava desanimado com o programa de construção, ou, o que é mais provável, começando a se orgulhar do que estava realizando. O Senhor fez Salomão se lembrar, como ele deve sempre nos lembrar, de que não se impressiona com nossas obras, caso nosso procedimento não tenha sido a ele.
Deus quer um coração obediente, conforme 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Compreendendo o versículo 20, no tabernáculo de Moisés, o lugar santíssimo também era o cubo, mas sua medida era de 4,57 metros de cada lado. Na verdade, as dimensões do templo eram o dobro das do tabernáculo, 27,4 metros por 9,14 metros, em oposição ao 13,7 metros por 4,57 metros de tenda sagrada. As paredes do lugar santíssimo eram revestidas com madeira de cedro e cobertas com ouro, e o chão feito de tábuas de cipreste folheadas a ouro. Até os pregos usados no lugar santíssimo eram folheados a ouro, conforme 2 de Crônicas, capítulo 3, versículo 9. A arca da aliança do Senhor era guardada no Santíssimo. E eu encerro a compreensão do livro 1 de Reis, capítulo 6, com a exposição bíblica dos versículos 23 a 28. Na parte superior da arca estava uma tampa para expiação de ouro e, em cada extremidade, um querubim feito de madeira de oliveira e coberto com ouro. Por causa do tamanho dos querubins, as 4 asas iam de parede a parede no lugar santíssimo, conforme Êxodo 25, versículos 10 a 22, capítulo 37, versículos 1 a 9. Anualmente, o sumo sacerdote tinha permissão para entrar no santíssimo lugar e borrifar o sangue do sacrifício na tampa da arca, para expiar os pecados do povo por mais um ano, conforme Levítico 16. Vamos para a leitura no livro do profeta Isaías, capítulos 31 a 33. Os egípcios são homens e não deuses. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos. Eles confiam em carros de guerra porque são muitos, e em cavaleiros porque são fortes, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam o Senhor. Porém, o Senhor também é sábio e faz vir a desgraça. Ele não volta atrás naquilo que falou. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra os que ajudam os que praticam o mal. Pois os egípcios são homens e não deuses. Os seus cavalos são carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, tropeçará aquele que ajuda e cairá quem é ajudado, e juntos todos perecerão. Porque assim me disse o Senhor: como o leão e o filhote do leão rugem sobre a sua presa, e ainda que se convoque contra eles grande número de pastores, não se espantam com o barulho, nem se apavoram com os gritos desses pastores. Assim o Senhor dos Exércitos descerá para lutar sobre o monte Sião e sobre a sua colina. Como uma ave paira sobre o seu ninho, assim o Senhor dos Exércitos defenderá Jerusalém. Ele a defenderá e salvará, poupará e livrará. Ó filhos de Israel, voltem-se para aquele contra quem vocês se rebelaram tão profundamente. Pois naquele dia, cada um de vocês jogará fora os ídolos de prata e os ídolos de ouro que as suas mãos pecaminosas fabricaram. A Assíria cairá pela espada, não de homem, a espada não de um ser humano a destruirá. A Assíria fugirá diante da espada e os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados. De medo não enxergará a sua rocha de refúgio. Os seus príncipes apavorados desertarão a bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha está em Jerusalém. Um reinado de justiça. Eis aí um rei que irá reinar com justiça, e príncipes que irão governar com retidão. Cada um deles servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de água em lugares secos e de sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Os olhos dos que veem não se fecharão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos.
O coração dos apressados saberá compreender, e a língua dos gagos falará com rapidez e clareza. O tolo nunca mais será chamado de nobre, e do fraudulento nunca mais se dirá que é generoso. Porque o tolo fala tolices, e o seu coração só pensa em fazer o mal, para praticar a iniquidade e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar o faminto sem comida e o sedento sem ter o que beber. Quanto ao fraudulento, os seus projetos são maus. Ele planeja intrigas para, com palavras mentirosas, arruinar os necessitados, mesmo quando a causa dos pobres é justa. Mas o nobre projeta coisas nobres e, pela sua nobreza, se mantém em pé. Há advertências contra as mulheres de Jerusalém. Vocês, mulheres que vivem tranquilas, levantem-se e ouçam a minha voz. E vocês, filhas que estão confiantes, escutem o que vou dizer. Daqui a pouco mais de um ano, vocês que estão confiantes vão tremer de medo, porque a vindima se acabará e não haverá colheita. Vocês, mulheres que vivem tranquilas, comecem a sentir pavor, e vocês que estão confiantes, tremam de medo. Tirem as suas roupas, fiquem nuas e vistam-se de pano de saco. Batam no peito e chorem por causa dos campos aprazíveis e por causa das vinhas frutíferas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e ervas daninhas. Chorem também por causa de todas as casas onde há júbilo, na cidade cheia de alegria. O palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta. Ofel e a torre da guarda servirão de cavernas para sempre, para a alegria dos jumentos selvagens e pastagem dos rebanhos. Isso será assim até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. A retidão habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça será repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos, mesmo que haja granizo, caia o bosque e a cidade seja inteiramente arrasada. Bem-aventurados são vocês que semeiam junto a todas as águas e deixam os bois e jumentos pastar em liberdade. A aflição e o livramento de Jerusalém. Ai de você, destruidor que nunca foi destruído! Ai de você, traidor que nunca foi traído! Quando você acabar de destruir, será destruído. Quando acabar de trair, será traído. Senhor, tem misericórdia de nós. Em ti temos esperado. Sê tu o nosso braço manhã após manhã e a nossa salvação no tempo da angústia. Ao ruído do tumulto, os povos fogem. Quando tu te ergues, as nações se dispersam. Então o despojo que vocês ajuntaram será recolhido, como se devorado por uma nuvem de gafanhotos, como os gafanhotos saltam, assim os homens saltarão sobre ele. O Senhor é sublime, pois habita nas alturas. Encheu Sião de retidão e de justiça. Ó Sião, no seu tempo haverá estabilidade, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o seu tesouro. Eis que os heróis pranteiam nas ruas e os mensageiros de paz estão chorando amargamente. As estradas estão desoladas, ninguém passa por elas. Rompem-se as alianças, as cidades são desprezadas. Não há respeito pelas pessoas, a terra geme e desfalece. O Líbano se envergonha e murcha. Saron se torna como um deserto. Bazã e Carmelo são despidos de suas folhas. Agora me levantarei, diz o Senhor. Agora me erguerei. Agora serei exaltado. Vocês conceberam palha e darão à luz restolho. O sopro que sai da boca de vocês é um fogo que os há de devorar. Os povos serão queimados como se queima a cal. Como espinhos cortados serão jogados no fogo. Vocês que estão longe, escutem o que eu fiz,
e vocês que estão perto reconheçam o meu poder. Em Sião os pecadores estão atemorizados. O tremor se apodera dos ímpios. Eles perguntam: quem de nós habitará com o fogo devorador? Quem de nós habitará com chamas eternas? Aquele que anda em justiça e fala o que é reto, que despreza o ganho de opressão, que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado e água nunca lhe faltará. Os olhos de vocês verão o rei na sua formosura, verão a terra que se estende até longe. O seu coração se lembrará dos terrores, dizendo: onde está o escrivão? Onde está aquele que recolheu o tributo? E onde está aquele que contou as torres? Você já não verá aquele povo atrevido, povo de fala obscura, de uma língua estranha que não se pode entender. Olhe para Sião, a cidade das nossas festas. Os seus olhos verão Jerusalém, habitação tranquila, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, nem rebentada nenhuma de suas cordas. Mas o Senhor ali nos será grandioso, fará às vezes de largos rios e canais. Nenhum barco a remo passará por eles. Navio grande por eles não navegará, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Agora as suas cordas estão frouxas, não permitem firmar o mastro nem estender a vela. Então se repartirá a presa de muitos despojos, até os coxos participarão dela. Nenhum morador de Jerusalém dirá: estou doente. O povo que habita nela terá o seu pecado perdoado. Amém. Compreendendo o livro do profeta Isaías, capítulo 31, exposição bíblica dos versículos 1 a 9. Esta declaração de lamento, ai, é um breve resumo de que Isaías já havia dito ao povo. Na verdade, ele estava lhe ensinando ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Conforme capítulo 28, versículo 10, mas o povo não estava entendendo a mensagem. Sua fé estava nos seres humanos, não em Deus. O povo também confiava nas patas dos cavalos e nas rodas dos carros, mas não nas mãos do Senhor. Deus havia advertido os reis judeus de não irem ao Egito em busca de cavalos e carros. Conforme Deuteronômio 17, versículos 14 a 16. Mas Salomão ignorou essa advertência. Conforme 1 de Reis, capítulo 10, versículos 28 e 29. Ir ao Egito em busca de ajuda sempre foi uma tentação para os judeus. Exposição bíblica dos versículos 8 e 9. Quando a Igreja de Deus hoje enfrenta inimigos e desafios, é sempre tentador recorrer ao mundo ou à carne em busca de ajuda. Mas nossa primeira resposta deve ser examinar nosso coração para ver se temos algo que precisamos confessar e acertar. Então devemos recorrer ao Senhor com fé e obediência e nos entregar somente à sua vontade, confiando que Ele nos protegerá e lutará por nós. Compreendendo o capítulo 32, versículo 1. Isaías escreveu aqui sobre um rei, mas em capítulo 33, versículo 17, ele o chamou de o rei. Quando chegamos em Isaías 33, versículo 22, ele é nosso rei. Não basta dizer que Jesus Cristo é um rei ou mesmo o rei. Devemos confessar nossa fé nele e dizer com convicção que ele é nosso rei. Em contraste com os governantes ímpios da época de Isaías, conforme capítulo 1, versículos 21 a 23, o Messias reinará com retidão e justiça. Além disso, o rei será como uma rocha de refúgio para as pessoas e como um rio remanescente no deserto. Exposição bíblica dos versículos 3 e 4. Estes versículos descrevem as maravilhosas transformações que irão ocorrer por causa do reino do Messias.
Isaías ministrou aos que eram espiritualmente cegos, surdos e ignorantes, conforme capítulo 6, versículos 9 a 10, capítulo 29, versículos 10 a 12. Mas, no reino, todos irão ver e ouvir a verdade de Deus, bem como entendê-la e obedecer a ela, conforme capítulo 29, versículos 18 e capítulo 42, versículo 7. Isso acontecerá porque a nação terá um novo coração e fará uma nova aliança com o Senhor, conforme Jeremias 31, versículos 31 a 34. Exposição bíblica dos versículos 5 a 8. O homem sem caráter usa sua posição para obter lucro pessoal e não para o bem do povo. Nos dias de Isaías, como em nosso tempo, o povo admirava os ricos e famosos, ainda que o caráter e a conduta dessas celebridades não merecem respeito. Eles tinham dinheiro, fama e influência, e, aos olhos do povo, isso os tornava importantes, mas no reino de Deus não haverá tal engano. Não somente seu caráter e seus motivos serão expostos e julgados, mas também seus métodos pecaminosos, conforme versículo 7. Os pobres e indefesos não mais serão enganados por esses mentirosos. Exposição bíblica dos versículos 15 a 20. Isaías retornou à sua descrição do reino messiânico e enfatizou a restauração da paz e da prosperidade. Nenhuma dessas mudanças ocorreu após a libertação de Jerusalém em 701 a.C., ou quando o remanescente voltou da Babilônia para Jerusalém. Então devemos atribuir essa profecia ao reino futuro. Graças ao derramamento do Espírito Santo, o reino desfrutará de paz e abundância por causa da justiça na terra, conforme Joel capítulo 2, versículo 28. Exposição bíblica dos versículos 17 a 18. Judá poderia ter desfrutado de segurança, tranquilidade e paz se tivesse confiado totalmente no Senhor e não voltado para o Egito em busca de ajuda. Justiça é a palavra-chave no versículo 17, pois a verdadeira paz só vem por meio de um relacionamento correto com Deus. Quando os pecadores confiam em Cristo e recebem o dom da justiça, eles podem ter paz no coração e uns com os outros. Compreendendo o capítulo 33, a Assíria tinha orgulho de seu poder e dos despojos que havia acumulado em uma batalha. O exército assírio varreu a terra como se fossem gafanhotos devoradores, mas isso mudaria. Viria o dia em que Judá despojaria o exército assírio derrotado e Senaqueribe seria assassinado no templo do Deus que ele dizia ser mais forte que o Senhor. Compreendendo o versículo 2, esta é a oração que o remanescente fiel fez quando Jerusalém foi sitiada pelo exército assírio. Isaías havia prometido que Deus seria bondoso para com os seus se eles tão somente confiassem nele, conforme capítulo 30, versículos 18 e 19. Por isso, alguns devotos transformaram a promessa de Deus em oração. O Senhor poupou Jerusalém por causa de Davi, conforme capítulo 37, versículo 35, e porque um remanescente confiou em Deus e orou. Nunca subestime o poder de uma minoria que ora. Exposição bíblica dos versículos 11 a 12. Aqui Isaías usou várias imagens para descrever o juízo de Deus sobre os assírios. Eles estavam elaborando todos os tipos de planos para conquistar Jerusalém, mas dariam à luz palha e restolho, e seus projetos não significariam nada. Seu exército estava ofegante para alcançar, mas o sopro quente de suas ventas só se tornaria um fogo que iria destruí-los como ossos sem vida ou arbustos cortados. O Senhor é longâmino para com seus inimigos quando ele decide julgar. No entanto, realiza um trabalho completo. Exposição bíblica dos versículos 34 a 16. O milagre da libertação de Jerusalém não só trouxe glória a Deus entre os gentios, mas também medo e convicção para os judeus. O Senhor não nos livra para que sejamos livres para voltar aos nossos pecados. Compreendendo o versículo 15.
Esse versículo descreve o tipo de pessoa que Deus aceitará e abençoará, conforme livro de Salmos, capítulo 15 e 24. Sozinhos, não podemos alcançar estas qualidades de caráter. Elas vêm apenas à medida que confiamos em Jesus Cristo e crescemos na graça. Muitas pessoas religiosas em Jerusalém tinham o coração distante de Deus porque sua religião era apenas uma questão de cerimônias externas. Conforme capítulo 29, versículo 13, Isaías esperava que o milagre da libertação da cidade levasse essas pessoas a um lugar de verdadeira devoção ao Senhor. Somente quando andamos com Deus é que podemos ter a verdadeira segurança e satisfação. Exposição bíblica dos versículos 17 a 24. Isaías concentrou sua visão no fim dos tempos e viu Jerusalém governada pelo rei Messias. A vitória de Deus sobre a Síria era apenas um ensaio geral de seu domínio sobre todo o sistema mundial, dos gentios que, um dia, se ajuntaria para destruir a cidade santa. Zacarias 14, versículos 1 a 9. Quando nosso Senhor estava ministrando na terra, os judeus incrédulos disseram nada havia em sua aparência para que os desejássemos. Isaías 53, versículo 2. Mas quando virem e crerem, então eles irão perceber sua grande beleza, conforme Zacarias 12, versículo 3, capítulo 3, versículo 1 e Salmos 45. Compreendendo o versículo 23, Jerusalém era um navio que quase afundou, mas o Senhor o fez atravessar a tempestade, conforme Salmos 107, versículos 23 a 32. Assim, os mais fracos dentre os judeus puderam levar os despojos do exército de mortos. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Isaías, capítulo 33, com o versículo 24. Não haverá doença nem pecado na cidade. O Messias será o seu Redentor e Salvador, e a iniquidade da nação será perdoada. Nos dias de Isaías, os judeus eram uma nação pecadora, povo carregado de iniquidade, conforme capítulo 1, versículo 4. Assim como os pecadores perdidos o são hoje. Mas quando eles ouvirem e confiarem nele, seus pecados serão lavados. Se você nunca deu ouvidos ao belo convite de Isaías 1, versículo 18, faça isso hoje. Vamos para a leitura no livro de Marcos, capítulo 4, versículos 1 a 20. A parábola do semeador. Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar, e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim, ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e durante o seu ensino dizia: Escutem, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E Jesus acrescentou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que Jesus usava parábolas? Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. Jesus disse a eles: A vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. A explicação da parábola. Então Jesus lhes perguntou: Se vocês não entendem esta parábola, como compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles.
E estes são os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Amém. Compreendendo o livro do apóstolo Marcos, capítulo 4, dos versículos 1 a 20, versículo 2. Marcos introduziu uma nova palavra, parábolas, conforme versículos 10 a 11, versículo 13, 33 e 34. Jesus não explicou as coisas do reino através de uma palestra sobre teologia, mas descrevendo imagens que prendiam a atenção do povo e estimulavam seus ouvintes a usar a imaginação e pensar. Nossa palavra, parábola, em português vem de dois termos gregos que significam lançar, ao lado de, ao lado de, balo, lançar ou jogar. Parábola, portanto, é uma história ou imagem colocada ao lado de um ensino para ajudar-nos a entender seu significado. A parábola começa inocentemente como uma imagem que prende nossa atenção e desperta nosso interesse, mas, quando examinamos essa imagem, ela se torna um espelho no qual, subitamente, nos vemos. Se continuarmos a olhar pela fé, esse espelho torna-se uma janela, por meio da qual somos capazes de enxergar Deus e a sua verdade. Como respondemos a essa verdade determinará que outra verdade de Deus nos ensinará. Compreendendo o versículo 3, a semente representa a palavra de Deus, conforme Lucas 8, versículo 11, e o agricultor é o servo do Senhor, que a compartilha com os outros, conforme 1 Coríntios capítulo 3, versículo 5 a 9. O coração humano é como o solo. Ele deve estar preparado para receber a semente antes que ela possa criar raízes e dar uma colheita. Como semente, a palavra é viva e capaz de produzir frutos espirituais. Mas essa semente deve ser plantada e cultivada antes que a colheita venha. Compreendendo o versículo 4, o coração duro, conforme versículos 4 e 15, resiste à palavra de Deus e faz com que Satanás, representado pelas aves, tenha facilidade para apanhá-la. O solo fica endurecido quando muitos pés pisam nele. Exposição bíblica dos versículos 5 e 6. O coração superficial, conforme versículos 5 e 6, 16 e 17, é como o solo fino sobre uma pedra, muito comum na Palestina. Uma vez que não há profundidade, o que é plantado não pode durar, porque não tem raízes. Isso representa o ouvinte emotivo, que aceita com alegria a palavra de Deus, mas não entende, de fato, o preço que foi preciso ser pago para que ele tivesse a oportunidade da salvação. Compreendendo o versículo 7, o coração cheio, conforme versículo 7, 18 e 19, descreve a pessoa que recebe a palavra, mas não se arrepende verdadeiramente nem remove o joio do coração. Este ouvinte tem muitos tipos diferentes de sementes crescendo no solo. As preocupações terrenas, o desejo de riquezas e a cobiça por coisas materiais. E desta maneira, a boa semente da palavra não tem espaço para crescer. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro de Marcos, capítulo 4, dos versículos 1 a 20, com o versículo 8. O coração fértil, conforme versículos 8 e 20, descreve o verdadeiro cristão, porque o fruto, a vida transformada, é a prova da verdadeira salvação. Conforme 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Gálatas 5, versículos 19 a 23. Os outros 3 corações não deram frutos, então podemos concluir que são de pessoas que nunca nasceram de novo. Nem todos os crentes verdadeiros são igualmente produtivos,
mas na vida de todo cristão genuíno haverá sempre alguma evidência de frutos espirituais. As palavras de hoje foram semeadas para a minha vida e para a sua vida, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe.